Estamos de volta e vamos falar de uma fruta um pouco diferente, que é nativa da América Central, cultivada em vários países diferentes, como na China, Israel e no Brasil também. E eu estou falando da fruta do dragão. Você já ouviu falar? Pois é, hoje você vai acompanhar como é feita a colheita dessa fruta, que é muito nutritiva e saborosa e está em plena safra. Então vamos ver. Você certamente já viu ou ouviu falar de pitaia, ou melhor, a fruta do dragão. Eu mesmo já fiz uma matéria bem completa falando sobre o cultivo da fruta. Inclusive, foi aqui nessa propriedade há mais ou menos 3 anos. E hoje eu voltei aqui para ver o que mudou na produção do seu Ailton e também mostrar como está a plantação dele e a colheita da fruta, que está em plena safra. E olha só que beleza! Quando você esteve aqui a primeira vez, nós quase não tínhamos frutos, tá certo? Realmente é uma questão de épocas, né? E também uma questão da idade das plantas, né? Quando você esteve aqui, elas não tinham ainda atingido praticamente a sua maioridade. O que acontece hoje praticamente com as plantas, que elas já atingiram, né, o seu maior potencial produtivo. Ou seja, agora nós temos praticamente uma produção estável, né? Pelos próximos aí mais 10 anos, completando aí um ciclo de uma produção legal de uns 15 anos, e depois ela vai entrar em declínio novamente. Tá? Então a gente vai ter realmente uma quantidade de anos para trabalharmos com as frutas, desde que bem nutridas, né? Desde que bem cuidadas, por mais aí alguma coisa em termos de uns 12 anos a 15 anos, ainda com uma produção bastante significativa. Na propriedade do seu Ailton tem 15 hectares e fica entre as cidades de Hidrolândia e Piracanjuba, em Goiás. No início ele começou com pouco mais de 3.000 pés de pitaia, ampliou para 8.000, hoje a sua plantação já tem mais de 10.000 pés da fruta. Isso em mais de 10 anos de cultivo da planta. E sobre o período de produção, que vai do plantio à colheita, ele explica um pouco mais sobre essa fase. Se nós considerarmos, por exemplo, este pé, ou essas frutas. Essas frutas elas estão com em torno de 25 a 28 dias depois da abertura da flor. O que é o parâmetro que nós usamos? Nós usamos como parâmetro o período da abertura da flor. Tá? Essa daqui é uma flor, hoje ela está seca. Aqui dentro está o tubo de polinização. Tá? É por esse tubo que vai se formar o fruto. Então, o que acontece? Depois desse período da abertura das flores, né, onde existe a polinização, até chegarmos a esse ponto do fruto, vão significar alguma coisa em termos de 30 a 32 dias do ponto de amadurecimento. E o cerrado tem um diferencial em relação à produção de pitaia. Segundo ele, é algo que realmente faz a diferença quando chega ao consumidor final. O que realmente faz diferente a nossa fruta quando colocada no mercado é exatamente a questão da cor, né? Então o sol aqui do cerrado faz com que ela atinja um vermelho muito bonito, aliado a uma questão de entregarmos para o mercado ela colhida madura. E isso vai fazer toda a diferença em termos de sabor, em termos de cor, em termos dos antioxidantes que ela possui, a questão das vitaminas, né? Então os sólidos totais dela vão estar praticamente bem estruturados na planta. Para o produtor, esse foi um ano de muita fartura, mas também pudera, né? As plantas atingiram a maturidade da produção e isso se deve a inúmeros fatores. Você trabalha muito com poda, né? Então você praticamente tira os cladódios velhos, fazendo com que só fique à mostra aqueles que vão estar recebendo sol, né? Porque ela gosta muito do sol para se desenvolver, muito embora o sol no cladódio acabe realmente provocando queimadura. É uma planta complexa. Não porque ela gosta de sol para uma coisa, sol, mas não gosta para outra. Exatamente, e gosta muito de água. Esse ano, por exemplo, houve um atraso, né, em termos de colheita,
quando a gente deveria estar iniciando a colheita em novembro, e viemos praticamente iniciar alguma coisa em termos de início de janeiro. Então houve um delay aí muito grande em relação às colheitas normais. Atrasou a colheita em função da falta de chuva. Falta de chuva. E na hora de fazer a adubação? Hoje a gente está vendo plantas como essas aí com mais de 20 frutas num pé. Também é colocado a mesma quantidade que vai de adubo que você coloca, então você dimensiona em termos de 150 gramas de um determinado produto, para um pé você faz praticamente em todos. Aqui ele cultiva a pitaia branca e a vermelha. E na hora de colher a pitaia, quem faz esse trabalho é o Solalinde, que é o encarregado da propriedade. Ele está trabalhando com a cultura da fruta pela primeira vez, mas segundo ele, não é difícil não. A experiência que está tendo é boa. É uma cultura boa pra gente trabalhar, né? Que a gente tem uma certa assistência do pessoal aí, a gente devagar vai aprendendo. Na hora de colher, tem que estar atento a alguns detalhes. Esse fruto aqui, escolher ele, você vai perder em sabor, né? Em doçura. Ele não vai ser um fruto tão adocicado. Esse aqui já vai ser melhor, mas o ponto mesmo é esse aqui, onde você vai ter um fruto mais doce. E se passar disso, o jeito dele já fica suscetível ao ataque dos pássaros e de outras coisas que atacam a cultura. Tem o ponto certo de colheita. O ponto certo, o corte certo, para você não danificar tanto aqui, ó. Não danificar tanto o cladódio. E você tem que procurar, porque ela vai pro comércio, né? Deixar sempre grande assim, que aqui vai ficar uma reserva e, consequência disso, ela vai demorar mais tempo para perder. E é nesse espaço que foi feita a ampliação. Aqui foram plantadas 5.000 mudas de pitaia. Mas é a safra de 2021 que promete. Já superou todas as expectativas do seu Ailton em relação à produção dos anos anteriores. Alguma coisa em torno de umas 8 toneladas. 8 toneladas. Isso. O ano passado, o senhor tem uma média do ano passado da época que eu vim aqui, o senhor lembra? Eu calculo que na época era de ter colhido alguma coisa em termos de 2 toneladas, 2 toneladas e meia. E sobre a comercialização do produto e preço, ele diz que hoje está bem mais acessível ao consumidor final. Há 3 anos atrás, não tinha uma grande quantidade de produtores nacional, né? Então hoje você tem uma grande quantidade de produtores. Você tem no Ceará, você tem na Bahia, você tem em Minas Gerais, você tem no Pará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo principalmente, né? Então você tem hoje uma produção muito alta, muito embora a grande maioria das pessoas não consigam, ainda não conhece a pitaia, mas já existe uma oferta muito maior do que há 3 anos atrás. E para quem achou interessante a produção de pitaia, o seu Ailton deixa a dica. Se você realmente for fazer o investimento em fruta, faça bem feito. Então a dica é iniciar alicerçado. Alicerçado. Literalmente, né? Exatamente. Prepare realmente o recurso para você fazer um investimento que seja duradouro. Hoje, para fazer um investimento em uma área como essa que o senhor tem aqui, por exemplo, a área inicial Sim, foi 30.000 metros, 30 mil né? metros. Quanto o senhor teve de investimento, mais ou menos, de início, o senhor lembra? Na época, acho que foi mais de 100 mil reais, fora a irrigação.